Os quatro Evangelhos. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Terceira parte. Corpo fluídico de Jesus. Sua formação, interferência de Maria nessa formação. Jesus houvera podido unicamente, por ato exclusivo da sua vontade, atraindo a si os fluidos ambientes necessários, constituir o perispírito ou corpo fluídico tangível que vestiu para surgir no vosso mundo, sob o aspecto de uma criancinha. Maria, porém, antes da sua encarnação, pedira, por devotamento e por amor, a graça de participar da obra de Jesus, atraindo, pela emanação de seus fluidos perispiríticos, os fluidos ambientes necessários à constituição daquele perispírito. Dessa maneira, se tinha que verificar a sua cooperação, mas de forma para ela inconsciente, porquanto o estado de encarnação humana lhe não permitia lembrar-se. Assim, ao aproximar-se o momento final da sua gravidez, aos olhos dos homens, ela, inconscientemente, mas ardendo no desejo de cumprir a missão que o Senhor lhe revelara por intermédio do anjo ou espírito superior, que lhe fora enviado, estabeleceu, pela emanação dos fluidos do seu perispírito, uma irradiação simpática, que atraiu os fluidos necessários à formação do corpo fluídico de Jesus. Nenhum efeito, entretanto, teria produzido a ação inconsciente de Maria sem a intervenção da vontade daquele que ia descer ao vosso mundo. Jesus, pois, constituiu ele próprio, pela ação de sua vontade, o perispírito tangível e quase material, que se tornou, tendo-se em vista o planeta em que habitais, um corpo relativamente semelhante ao vosso corpo. Por que era quase material o corpo fluídico de Jesus? Falando desse invólucro fluídico, a que chamamos, para sermos percebidos pelo vosso entendimento humano, perispírito tangível, dissemos, e quase material. Era quase material no sentido de que Jesus assimilara para formá-lo os fluidos ambientes que servem à formação dos vossos seres. Não esqueçais que o espírito assimila seu perispírito às regiões que percorre, que a Terra é um dos mundos inferiores e que, por conseguinte, os elementos de tangibilidade podem aí reunir-se tanto mais facilmente quanto mais poderosa seja a vontade do espírito. O perispírito e a ciência, incredulidade desta, sua incapacidade, semimaterialidade do perispírito. A ciência humana acha cômodo rir toda vez que é incapaz de compreender. Sim, o perispírito do homem, sobretudo no estado de tangibilidade, é semimaterial. A ciência já encontrou, porventura, meio de comparar o ambiente que vos cerca com os dos outros planetas? Já pôde acaso o sábio descer aos planetas inferiores para sentir o ar que os envolve? O sufocaria pelo seu peso? Lhe toldaria a vista pela sua espessura? E se lhe afiguraria um véu estendido por sobre tudo o que em torno dele se encontrasse? Já subiu às regiões superiores a fim de experimentar a vertigem que lhe causaria a sutileza do ar? Já sentiu seus olhos se dilatarem
com o auxílio das camadas de ar superpostas e varando distâncias para ele incomensuráveis, ir à sua vista, perceber objetos em dimensões tais que os vossos telescópios não lograriam divisar? Qual a razão dessas diferenças? É que as camadas de fluidos são apropriadas às vossas necessidades. Vós o sabeis e dizeis, mas não compreendeis as causas e não procurais compreender os efeitos. O perispírito humano, como perispírito tangível com relação a vós, é semimaterial, assim como o vapor é semilíquido e a fumaça é semi-etérea. O que é um corpo fluídico? Relativamente à natureza que vos é peculiar, o corpo dos habitantes dos mundos superiores, bem como o perispírito humano do vosso planeta, é um corpo fluídico. Quando vos é dado vê-lo, tem toda a aparência de material. Grau de materialidade do corpo fluídico de Jesus. O corpo perispirítico de Jesus era mais material do que o corpo perispirítico do espírito superior. Nenhuma comparação podendo, entretanto, ser estabelecida a esse respeito. Maior ainda era a diferença entre esse corpo de Jesus e os vossos corpos de lama. Aquele participava em grande escala do corpo do homem nos mundos superiores, por isso que se compunha dos mesmos elementos, mas modificado, solidificado por meio dos fluidos humanos ou animalizados, de modo a manter-se segundo a vontade do Mestre e as necessidades da sua missão terrena, visível e tangível para os homens, com todas as humanas aparências corporais do vosso planeta. Que o homem não se insurja contra a possibilidade desses fatos, por não poder ainda compreender e explicar uma composição que se efetua fora das leis materiais da sua natureza. Ausência de milagre ou de derrogação das leis naturais na incorporação fluídica de Jesus. Não diremos, como os que por estas palavras tudo é possível a Deus, explicam o que não compreendem. Dizemos, ao contrário, o que o homem, na sua ignorância, considera uma derrogação das leis imutáveis, não é, sequer, um deslocamento das leis universais. É, sim, uma aplicação dessas leis. Quando ele tenha vencido as dificuldades que o impedem de se elevar no espaço, quando tiver chegado a decompor as camadas de ar superpostas nas alturas que um dia atingirá, quando compreender as propriedades e os efeitos dos fluidos, o uso que deles pode fazer, verá que o que hoje provoca a zombaria da ignorância e da incredulidade se tornará um fato patente, analisado, decomposto pela ciência, que se admirará de que tão poderosos agentes não hajam estado sempre submetidos ao seu império, como se admira de não ter empregado sempre a eletricidade, cujos efeitos visíveis admite, mas cujas causas ainda não determinou. A cada dia basta o seu labor. Repetimos, o que o homem considera uma derrogação das leis imutáveis da natureza não chega mesmo a ser uma deslocação das leis universais. É, ao contrário, uma aplicação dessas leis. Não acrediteis seja impossível a produção
no vosso planeta de efeitos semelhantes aos que são próprios dos planetas superiores, atendendo a que tais efeitos, subordinados todos aos mesmos princípios, se encontram modificados, de acordo com a esfera onde eles se produzem. Encarnações fluídicas. Certamente, as encarnações fluídicas idênticas às que se verificam em mundos tais como Júpiter e outros planetas superiores, mais ou menos elevados, seriam uma deslocação das leis estabelecidas, e nada há que jamais derrogue essas leis. Mas uma tal encarnação, modificada pela aplicação dos fluidos terrenos, se torna uma aproximação, um laço entre os dois graus da escala. É uma adaptação e não uma derrogação. Entramos em tantas minúcias a fim de suprimir qualquer escrúpulo, de afastar todas as dúvidas. Não censuramos a desconfiança que inspirem estas palavras tão novas para o homem. Queremos apenas tranquilizar aqueles a quem elas inquietam. Modificação de fluidos operada para o aparecimento de Jesus. Assim, pois, compreendei o bem, houve modificação. Os fluidos que servem para a encarnação ou incorporação nos mundos superiores e que vos são invisíveis foram materializados, tornados opacos às vossas vistas pela associação dos fluidos animalizados que vos cercam, isto é, dos vossos fluidos ambientes, próprios para a formação dos seres terrenos. Houve, portanto, a apropriação dos fluidos superiores ao planeta inferior que ocupais. Fatos de tangibilidade acidental. Que há nisto que vos possa repugnar quando admitis os fatos de tangibilidade acidental ocorridos em todas as épocas do vosso planeta e que ainda se produzem sob as vossas vistas, com todas as aparências de forma cultural, corporal, humana e, em casos raros, mais verificados, com as aparências de vida e de palavra humanas. Ora, se espíritos da vossa categoria podem operar essa combinação fluídica, onde a impossibilidade dela ser operada com mais latitude pela vontade poderosa de um espírito superior? Imaginais que sejamos sensíveis à duração do tempo, que com tanto esforço apreciais, ou que contamos as miríades das eternidades como contais os segundos da vossa existência. Amplitude do saber de Jesus. Porque a Jesus, Espírito perfeito, que conhece na sua imensidade todos os fluidos, todas as suas propriedades, todos os seus efeitos, todas as suas combinações e transformações, todos os modos de empregá-los, todos os segredos da vida e da harmonia universais nos mundos superiores, ainda os mais elevados, como nos inferiores e no vosso, que conhece a formação, a produção e a manifestação a priori de todos os seres em todos os mundos superiores e inferiores, seria impossível materializar pela associação e apropriação dos fluidos ambientes que servem para a formação dos seres terrenos, os fluidos perispiríticos dos mundos superiores e compor, desse modo, para o desempenho de sua missão terrena, um corpo perispirítico tangível com as faculdades aparentes do homem, as fases aparentes do seu desenvolvimento? Incorporação fluídica de Jesus no vosso planeta. Repetição futura desse fato. Este fato, único até hoje nos anais do vosso planeta, se produzirá de novo, quando o tempo for chegado.
Então, melhor o compreenderão os homens, que pelo progresso físico, moral e intelectual, realizado sob os auspícios e a prática do amor, da humildade e do desinteresse, terão aprofundado suficientemente as ciências e avançado grandemente no estudo da verdade e das leis eternas. É novo este ponto de vista, mas precisa não continuar ignorado, pois que, pelo trabalho que vós levamos a empreender, conduzirá os homens à unidade nas crenças. Não sois, ó bem-amados, os únicos a encarar Jesus por este aspecto. Momento virá em que, publicada esta obra, todos os espíritos que não ousam divulgar uma ideia nova virão juntar-se a vós e confirmar estes ensinos, apoiados nas revelações que já tiverem. Há perto de 20 séculos, falou-se, é certo, a crianças. Julgais, porém, que já chegastes à maturidade, pobres filósofos, cuja sabedoria consiste em solapar um edifício que sois incapazes de reparar e que não basta às necessidades da vossa época? Jesus não nasceu do homem, nada nele havia da matéria perecível. Não, Jesus não nasceu do homem. A matéria perecível não entrou por coisa alguma no conjunto das suas perfeições. Que os que têm ouvido de ouvir ouçam, que os que negam procurem compreender. Jesus, Espírito perfeito que nunca faliu, pertencente ao pequeno número daqueles que trabalharam afanosamente por progredir, sem se desviarem do caminho reto que seus guias lhe mostraram, e que assim atingiram a perfeição. Jesus, cuja perfeição se perde na noite das eternidades, protetor e governador do planeta, onde cresceis e passais pelas vossas provas, tendo presidido a sua formação, desceu à terra para vos dar um exemplo de amor, de caridade e de devotamento. Graças a Deus. Os 4 Evangelhos. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Quarta parte. Encarnação humana. Impossibilidade para Jesus de suportá-la. Mas não o esqueçais. Todo aquele que reveste a carne e sofre como vós a encarnação material humana é falível. Jesus era demasiadamente puro para vestir a libré do culpado. Sua natureza espiritual era incompatível com a encarnação material, tal como vós a sofreis. Sua encarnação foi qual vos temos anunciado. Ele não esperou, sepultado no seio de uma mulher, a hora do nascimento. Tudo, conforme vô-lo explicaremos como obra do Espírito Santo, isto é, dos Espíritos do Senhor, foi aparência, imagem, no nascimento do Mestre, na gravidez e no parto de Maria. O aparecimento de Jesus na terra foi uma aparição espírita. O aparecimento de Jesus na terra foi uma aparição espírita tangível. O Espírito tomou, segundo as leis naturais que vos acabamos de explicar, todas as aparências do corpo.
O espírito que o envolvia foi feito mais tangível, de maneira a produzir a ilusão na medida do que o reclamavam as necessidades. Mas Jesus, espírito puro, entre os mais puros de quantos trabalham pelo progresso do vosso planeta e da sua humanidade e pela realização dos seus destinos, era sempre espírito. Notai que, contrariamente a todas as leis a que se acha submetido o espírito encarnado, ele tinha consciência exata da sua origem e certeza do seu futuro. Isto, por si só, espíritas, devia e deve fazer-vos compreender que seu espírito não fora submetido às leis da encarnação, tal como vós a suportais. Jesus e as necessidades humanas. O corpo de Jesus, espécime dos corpos humanos no futuro. Ele não estava sujeito a nenhuma das necessidades da existência material humana. Só na aparência, exteriormente, para exemplo, as experimentava, conforme vos explicaremos quando chegar o momento de falarmos da figura emblemática do jejum e da transfiguração. Conforme também vos explicaremos, então, a natureza do corpo que Jesus tomou não foi mais do que um espécime precoce do organismo humano, tal como será daqui a muitos séculos, em certos centros do vosso planeta, e tal como é em planetas mais elevados, mas sem a ação da vontade para decompor ou reconstituir o espírito tangível ou o corpo de natureza perispirítica. Esse poder só o tem o espírito puro. Deixai que os materialistas envolvam o mestre numa veste de carne igual à vossa. Por mais que o façam, não conseguirão nunca igualá-lo nesta desgraçada era. Deixai que os deístas recusem a divindade a Jesus. Eles se aproximam de vós outros, espíritas. Deus e Jesus. Cada planeta tem o seu fundador e o seu governador. Sim, é tempo de ser arvorado o estandarte da verdade e da fé simples, raciocinada e racional. Sim, Deus é a única potência criadora que reina sobre todos os universos. Deus é o único princípio universal, mas não divisível, que cria, mas não pela divisibilidade de sua essência, porque Deus é uno. Jesus, a quem podeis e deveis chamar seu Filho bem-amado, de quem podeis e deveis dizer nosso divino modelo, divino por ser o órgão do Senhor Todo-Poderoso e estar em relação direta com Ele. Jesus é a maior essência depois de Deus, porém, não é a única essência espiritual desse grau. Cada planeta tem o seu espírito fundador, protetor e governador, infalível, por se achar constantemente em relação direta com Deus, recebendo diretamente a inspiração divina e que nunca faliu. Explicar-vos-emos mais tarde o sentido e o alcance destas últimas palavras. Nenhum de vós, nenhum de nós, que vos dirigimos na vossa marcha, pode dizer que jamais faliu. Mas todos podemos alimentar a esperança de participar da pureza de Jesus, da sua felicidade, pela nossa perseverança na prática do bem e no estudo constante das eternas verdades. Nosso Pai é justo e bom. Todos somos filhos pródigos. Voltemos à casa paterna. Apressemo-nos,
Apressemo-nos, irmãos bem-amados. O divino modelo reacende o facho, cuja luz os vapores deletérios do vosso globo tinham ensombrado. Ele arde com mais vivo brilho. Fixai nele os olhos, acelerai o passo, que se faz tarde. Vosso Pai está no limiar, esperando-vos de braços abertos. Mateus, Marcos, Lucas e João, assistidos pelos apóstolos. Nota: neste trecho, deixai que os materialistas envolvam o Mestre numa veste de carne igual à vossa? Por mais que façam, não conseguirão nunca igualá-lo nesta desgraçada era? Quais o sentido e o alcance das palavras nesta desgraçada era? A pureza de Jesus será partilhada por todos os espíritos, quaisquer que sejam os mundos em que habitam. Não há e não haverá por longo tempo ainda um homem que viva a vida de Jesus. Tendes muitíssimo que fazer para chegar lá. Podeis, entretanto, aproximar-vos dela. O homem do vosso planeta, todos os espíritos, sejam quais forem, quer habitem os mundos inferiores para um fim de provação ou de expiação, ou para desempenho de uma missão, quer tenham alcançado os mundos superiores, participarão, já vô-lo dissemos e repetimos, da pureza de Jesus, da sua felicidade. Mas sob que condição e por que caminhos? Adquirindo a perfeição pela prática constante do amor, que através de todos os séculos e em todos os tempos na eternidade é a fonte e o meio de todos os progressos, dá acesso a todas as ciências e conduz a Deus. O dogma das três pessoas. Nota 16. Nestas frases, Deus é a única potência criadora que reina sobre todos os universos. É o único princípio universal, mas não divisível, que cria, mas não pela divisibilidade da sua essência. Que sentido se deve dar às seguintes palavras? Mas não divisível, mas não pela divisibilidade da sua essência. Elas encerram a resposta ao dogma das três pessoas. Estas palavras do anjo no versículo 18. O Senhor está contigo, és bendita entre todas as mulheres. Tomadas ao pé da letra e confrontadas com os versículos 31, 32, 33, 34, 35 e 38, justificam a divindade atribuída a Jesus, por efeito da encarnação do próprio Deus no seio de Maria. O Senhor estava com Maria. De que modo? A matéria humana materializa a seu mau grado tudo em que toca. Tirar semelhantes conclusões não é aviltar a divindade? O Senhor estava com Maria, mulher entre todos bendita, por ser ela, entre todas, espírito muito puro no desempenho de uma missão na terra. Eis tudo. Qual, despojado da letra o espírito, a significação destas palavras do anjo a Maria? Caíste em graça perante Deus. Obtiveste de Deus a missão que pediste. Que é o que motivou estas palavras do anjo a Maria? É assim que conceberás em teu seio, e que de ti nascerá um filho, ao qual darás o nome de Jesus. Palavras nunciativas de uma concepção material humana, em o seio de uma mulher, de uma virgem, contrariamente às leis imutáveis de reprodução no vosso planeta,
com derrogação dessas leis, quando é certo que a vontade imutável de Deus jamais derroga as leis da natureza por ele estabelecidas de toda a eternidade, dando isso lugar a que aquela concepção fosse pelos homens considerada sobrenatural, miraculosa, divina, como obra do Espírito Santo? Origem divina de Jesus. Crença nessa origem. Não era ainda conveniente que os homens erguessem o véu que lhes ocultava os segredos em túmulo. Convinha que acreditassem na matéria sensível e impressionável, na dor física, para terem noção do sacrifício. Convinha, já o temos dito e repetimos, que acreditassem na origem divina do Cristo, para se curvarem ao seu jugo, para que a missão de Jesus pudesse ser e fosse aceita e suas leis obedecidas. Quais os motivos destas outras palavras do anjo a Maria? O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó. A descendência atribuída a Jesus. Era necessário um fio que ligasse as promessas do Antigo Testamento e as interpretações que lhe tinham sido dadas às necessidades do momento, as promessas feitas para o futuro. Constituiu esse fio o parentesco aparente, por descendência de tribo. Eis porque José encarnou na tribo de Davi e não em outra. Tudo é concatenado nos desígnios do Senhor e nos acontecimentos sucessivos que preparam e efetuam, em cada época de transição, o vosso progresso e a obra da vossa regeneração. Qual, tirado da letra o Espírito, a significação destas palavras? E o seu reino não terá fim. Não terá fim, por isso que o vosso protetor vos há de levar à perfeição. Não é ele o emblema da perfeição e o seu reino não estará eternamente assentado quando a houverdes atingido? Descida do Espírito Santo sobre Maria. Em face destas palavras de Maria, como sucederá isso se não conheço o homem? Qual a significação da resposta do anjo? O Espírito Santo descerá sobre ti. O Espírito Superior, enviado, enuncia assim a Maria que seus olhos se abririam e que ela compreenderia um mistério que lhe pareceria então impenetrável. Efetivamente, mais tarde, a tempo e a hora, Maria, a exemplo dos homens e sob a inspiração dos Espíritos do Senhor, atribuiu à ação divina como convinha que o fizesse, aquela obra que lhe fora anunciada, tendo em vista as palavras do anjo a José. Aquele que nela se gerou foi formado pelo Espírito Santo. Ela, então, percebeu a missão especial que Jesus ia desempenhar. A sombra do Altíssimo. E a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Tem-se perguntado o que significavam estas palavras, a sombra do Altíssimo, e como podia essa sombra fazer que Maria concebesse e desse à luz um filho. A interpretação foi dada falsamente de um ponto de vista material. Com aquelas palavras, o Espírito enviado objetivava tranquilizar a Maria, que na sua condição humana se atemorizava ante a ideia de ficar a sua vida maculada por uma concepção ilegal aos olhos dos homens. Jesus, o Filho de Deus, razão desse título, eis porque aquele que de ti há de nascer será chamado o Filho de Deus. Estas palavras confirmam o que acabamos de dizer. Aquele que de ti há de nascer por obra do Espírito Santo será chamado Filho de Deus.
Esse título, segundo o Espírito, em espírito e em verdade, só se aplica a Jesus em consideração à sua pureza. E todos vós podeis conquistá-lo. Do ponto de vista humano, ele serviria para que os homens se elevassem a seus próprios olhos, para que compreendessem o amor de Deus. De fato, não havendo divindade, a que não se oferecessem sacrifícios sangrentos, qual não devera ser aos olhos dos homens a grandeza de um Deus que não se contentava senão com o holocausto do seu Filho bem-amado e único, relativamente a vós outros, e qual não devera ser aos olhos desse Deus o valor dos homens, uma vez que para os resgatar era indispensável tal sacrifício. Homens, não esqueçais, temo-lo dito e repetimos, que éreis criancinhas, e que quase ainda o sois, que a cada época se deve falar a linguagem conveniente para ser-se compreendido e, sobretudo, escutado. Não vos deixeis desviar pelos filósofos, sem filosofia, que, não compreendendo os meios transitórios e necessários da revelação, empregados para a efetivação do vosso progresso, negam a realidade e o objetivo das manifestações espíritas, manifestações que, em obediência à vontade do Senhor Supremo, se hão produzido e se produzem para o fim de preparar a vossa regeneração, e se produzirão ainda para realizá-la. Eles são instrumentos, preparam os caminhos sem o saberem e muitas vezes sem o quererem. A estrada se achava medida, eles removem os materiais que a obstruíam. Nós construiremos um edifício que o homem não tentará destruir, porque nele encontrará a paz, a esperança, a felicidade. Qual a significação das seguintes palavras que o anjo dirigiu a Maria? É que nada será impossível a Deus. Referem-se, do ponto de vista espírita, à manifestação, ao aparecimento de Jesus. Do ponto de vista de Maria, ao que ela considerava um milagre, isto é, um fato impossível. Como devem ser entendidas estas palavras humanas tantas vezes repetidas? Nada é impossível a Deus. Deus, o milagre, o acaso, a ação das leis universais, o espaço e o tempo. Deus, só e único princípio universal, só e única potência criadora, na imensidade, no infinito, é imutável, é eterno. Ele tudo previu, tudo quis e tudo regulou desde toda a eternidade. Assim, tudo emana da sua vontade e nada se realiza sem a sua permissão. Não há acaso, não há milagre. As palavras humanas, acaso e milagre, não têm para Deus sentido. Deveis considerá-las apenas como exprimindo a ignorância dos homens quanto às verdadeiras causas dos fenômenos e dos fatos, devidos sempre a uma aplicação das leis universais, naturais e imutáveis, a ação dessas leis ou a apropriação delas aos diversos planetas, sob a ação espírita. As palavras humanas possível e impossível são igualmente como estoutras, espaço, tempo e duração, desprovidas para Deus de significação. Só tem sentido para as criaturas na vida e harmonia universais por causa e em consequência da ignorância e da incapacidade dos espíritos encarnados. Ignorância e incapacidade resultantes da carência neles de elevação moral e intelectual, de conhecimento científico das leis universais, dos poderes do espírito, da ação e dos efeitos espíritas nos limites dessas leis e sob a vigilância delas. A ação espírita com relação ao que é físico.
Nada há contingente nem facultativo sob a ação espírita com relação ao que é físico. Os efeitos são todos os mesmos e se sucedem regularmente. Tudo é imutável na natureza. Apenas nem tudo está ao vosso alcance. Se a vossa inteligência, como a vossa vista, causam espanto muitos dos efeitos que uma e outra percebem, é simplesmente por lhes serem novos esses efeitos. Todos eles, porém, estão na ordem da natureza. Vós é que não vos achais ainda em estado de os aprender. A ação espírita e o livre-arbítrio no que é físico e intelectual. Somente o que é moral e intelectual é contingente e facultativo sob a ação espírita e por ato do livre-arbítrio dos encarnados, mas sempre nos limites das provações por que devem passar, a título de expiação. O espírito, porém, encarnado ou errante, nada pode fazer nem produzir, senão pela simples aplicação das leis universais, naturais e imutáveis, ou pela apropriação delas ao meio onde os efeitos se operam. Unicamente nos limites e sobre a ação de leis é que entre vós, e em consequência da vossa ignorância, tomam o nome de milagres as suas aparentes derrogações, que, entretanto, não passam de aplicações desconhecidas para os homens das mesmas leis, de efeitos dessas aplicações apropriadas às leis ao vosso planeta. Não há nada sobrenatural. Tudo emana por toda parte e sempre da vontade imutável de Deus, conforme as leis universais, naturais e inalteráveis, por Ele estabelecidas desde toda a eternidade e que, desse modo, participam da sua essência mesma. Chegamos ao fim do capítulo 1, versículo 38. Graças a Deus.